está na reserva. No Corinthians ele não chega e dá camisa e joga? Ele chega, mas não é só isso. Por isso que se eu fosse o Gabigol, perguntaria para o presidente do Corinthians ou para quem... Até onde vai esse projeto aí? Vocês estão me oferecendo o quê? Vocês estão me oferecendo o óbvio? Dizer para mim da Fiel e do barulho. Isso aí o Gabigol sabe, eu sei, minha avó sabe, todo mundo sabe. Porque se a gente, tem que ir além disso. Se a gente for analisar a história, a identificação, não há nenhuma dúvida. Até a possibilidade mais imediata de lutar por títulos, ele tem que ficar no Flamengo. Sim. Mas se a gente for analisar, vai jogar ou não vai jogar? Se ele pensar só nisso, será que é melhor ficar no Flamengo? Mas jogar como? Não, jogar que eu estou dizendo, vai jogar titular. Ele é titular hoje no Flamengo? Com o Tite, com o Pedro? Abel, olha o exemplo do Pedro. O Pedro teve proposta para sair do Flamengo. O Flamengo segurou, não quis. O Pedro deu a volta por cima no Flamengo. Tá? Conseguiu mostrar, tem sido importante. Com o Gabigol pode acontecer a mesma coisa. E o Gabigol ainda tem mais um ano de contrato. Então, na pior das hipóteses para o Gabigol, é encarar esse ano no Flamengo como, vai ser a despedida, mas vou tentar me despedir sendo o Gabigol que eu estou acostumado a ser, para o torcedor até levar essa imagem positiva dele. Sair dessa forma, depois de uma temporada abaixo, com questionamentos, o Gabigol não merece isso. A história dele no Flamengo não merece isso. Eu não estou dizendo que o Flamengo tem que dispensá-lo, de forma nenhuma. Estou dizendo, de repente, a vontade dele pode ser sair para ir para outro clube para ele jogar, ser titular. Que ele não é no momento no Flamengo. Só isso que eu disse. Mas o próprio... O Flamengo não tem que dispensar o Gabigol. Eu não dispensaria. Mas o próprio Gabigol não pode acreditar que ele é o jogador de 2023. Ele tem de acreditar que ele vai além disso, que ele vai se recuperar no ano que vem, que ele vai brigar por um lugar, por uma posição com o Pedro, que ele vai convencer o Tite de que ele ainda tem muito a entregar. Então, eu não vejo uma temporada ruim como suficiente para o jogador acreditar que acabou o clima. Mas aí faz parte... Porque o time todo foi ruim, né? Mas aí entra o papel da diretoria também. Se o Gabigol sair, vai ter muita responsabilidade da diretoria do Flamengo, que, de certa forma, rifou o Gabigol e, de certa forma, até em alguns momentos, não protegeu como deveria nessa temporada. Cabe ao Corinthians mostrar um projeto e mostrar que pode, que é melhor, que vai além. Se for só essa cortina de fumaça, assim, nós vamos te trazer aqui para fazer um barulho para essa diretoria nova que está começando, eles não vão falar isso, mas o Gabigol vai sentir o cheiro disso, ele vai falar, não, muito obrigado, prefiro ficar aqui é mais seguro, aqui é mais certo, aqui eu já fui ídolo, aqui eu tenho condição de me superar. Já fui e sou. E sou. Né? Agora, a condição de se superar, ele pode também querer com outra camisa qualquer, mas ele precisa ter, pelo menos, o que ele tem de segurança no Flamengo hoje. Não é pouco. Está pensando em ir trabalhando os dois para a próxima temporada, principalmente o Yuri Alberto, porque o Corinthians enxerga que pode fazer dinheiro com ele. Esse é um ponto importante, porque a questão da troca estava sendo muito, associado. O Gabigol por Fausto Vera e Yuri Alberto. Eu queria até te ouvir sobre isso, Mari, se é um bom negócio para alguém ou para ninguém. E que isso me chama a atenção, até nosso editor-chefe me mandou aqui, lembrando do... Flamengo que recusou uma proposta do Palmeiras pelo Pedro, que era muito mais dinheiro, que era 20 milhões de euros, 110 milhões de reais mais ou menos, e mais 2 jogadores. Então, assim, do Corinthians seria um dos maiores ídolos por 2 jogadores, uma proposta muito menor, e ele toparia abrir mão do Gabigol por isso, sabe? Isso depende do que o Flamengo pensa sobre ter o jogador, né? O Pedro ali naquele momento era indiscutível. Hoje se discute o Gabigol, tanto que ele nem está jogando. Então, quais são os planos do Flamengo? O Pedro estava no banco também, era aquela época. Mas ainda tinha uma e foi antes da Copa, margem, era o Pedro no banco, mas que poderia ir para a Copa, né? Ali ainda tinha uma margem, né? Agora, eu acho que a situação ela é outra, mas sim. Assim, até então, quais são os motivos para facilitar, né? Toda essa negociação. Eu, sinceramente, não vejo hoje o elenco do Corinthians alguém ali que interesse ao Flamengo, assim, não vejo encaixe, assim. Acho o Flamengo já com um time muito bem montado. E se vai precisar ali de peças de reposição muito pontuais, eu não vejo, sinceramente, agora um nome ali que possa hoje fazer essa troca. Mas o Corinthians ele tem amarrado alguns jogadores, né? Quando ele entende que uma peça ali ele precisa investir tanto, ele fez isso com o Yuri Alberto, amarrou alguns jogadores do elenco, com o Gabigol pode ser assim também. Porque eu acho que o Corinthians está certo em querer. O Flamengo é normal que avalie também se vai ser titular, se não vai, se renova o contrato ou não. O que para mim não cabe nesse momento é trocar o Gabigol por qualquer jogador do Corinthians, ou por qualquer 2, 3, 4. Quem que o Corinthians vai oferecer ali? Quem que ele teria para oferecer? Essa reflexão com o maior respeito possível que a gente tem ao Corinthians, o que o Corinthians fez
na atual temporada, ela é pertinente. O único Só numa cara ideia que de tem... inchar elenco, né? O único cara que tem tamanho, né? Tá no mesmo nível é o Cássio. E o Renato, né? Que também Porque é o tava que fora. representa a mesma coisa. É o meu maior ídolo com o seu maior, um dos seus maiores ídolos, né? Mas é claro, aí é uma questão de mercado, de posição totalmente diferente que a gente não consegue imaginar, né, Marra? É muito difícil. Mas, isso, bom, né, gente? A gente está falando de uma conversa que nem existe, né, teoricamente. Né? Eu acho que para começar a sentar à mesa, dinheiro. Porque se você olhar para o elenco, muito dinheiro. Se você olhar para o elenco, é isso. Assim, o Tite vai querer ter um elenco no Flamengo mais com a cara dele? Acredito que sim. Ele não montou o elenco, ele pega o elenco e faz uma reta final de Campeonato Brasileiro que permite que o Flamengo classifique entre os 4 primeiros do campeonato para vaga direta da Libertadores. Mas o elenco não é dele. Ele vai querer o quê? Zagueiro mais rápido, tal? Temos. Mais ou menos, tal. Lateral, tal? Temos. Mais ou menos. Ponta que ele quer agora. Ele, no momento, assim, para começar a conversa, é dinheiro. Mas um ponto que eu acho interessante também, Rafa, quando você traz sobre essa liderança também de acesso e liberdade e representação também com a diretoria. Porque, querendo ou não, a gente não pode esquecer que o Braz e o Gabigol têm problemas. Sim. Então, assim, não é também como Sim, se ele tem vivesse problemas. um ambiente de paz no Flamengo com o chefe, com quem manda lá em cima, né, Rafa? Não, muito antes pelo contrário, mas... e até perdeu a interface, né? Porque o Felipe Luiz fazia, muitas vezes, esse meio campo entre o Marcos Braz e o Gabigol. E o Felipe Luiz vai ser aproveitado de alguma forma dentro do sistema do Flamengo. Não sei se ele vai ficar oficialmente como esse profissional que vai fazer esse papel. E aí, nesse caso, talvez a liderança do vestiário não tenha tanta relevância como vem tendo esse tempo todo. Desde que o Flamengo foi campeão da Libertadores e do Brasileiro em 2019, esses jogadores ganharam muito tamanho dentro do clube, né? Porque era o primeiro ano de uma diretoria, com o Rodolfo Landim como presidente, o Marcos Braz assumindo uma vice-presidência, ele tinha já participado em outras gestões como diretor de futebol. Então era um processo de conjunção de fatores. E essa conjunção, ela levou o Flamengo a um patamar diferente na mão do Jorge Jesus. Esses jogadores viraram ídolos externos e internos. Tamanho enorme no ecossistema do clube. O outro que tem essa relação é o Everton Ribeiro, mas o contrato está terminando agora. Vai renovar, não vai? Tem uma discussão aí. Então, acho que existe um problema a ser equacionado. Apesar da relação entre os dois não ser uma relação maravilhosa, ela atingiu, digamos que, um nível de respeito. Hoje, eles entendem o tamanho um do outro, o papel um do outro, e eles conseguem ter uma fluidez nessa relação. Em algum momento, isso ficou muito abalado, a ponto de não ter nenhum tipo de contato. Mas hoje, está um pouco melhor. Então, acho que até para poder discutir essa liderança interna fica mais fácil. E talvez, né, Mário, pode fazer com que essa especulação pressione o Flamengo a renovar o contrato do Gabigol, que termina no final do ano. Sim. Mas se eu sou Corinthians também, eu fico esperando ali, no final do ano que vem. Esperando até o meio do ano? Para estar livre no mercado? Sim. Por que não? Mas não, você pode fazer o pré-contrato a partir de julho. Isso. Se eu sou Corinthians, agora eu espero. Pelo Gabigol, o Corinthians esperaria. Aí você vai pressionar o Flamengo a renovar esse contrato. Como o Palmeiras pressionou a renovar o Bruno Henrique. E ficou essa história no ar aí também, né, Mário? Exatamente. E vai mapeando o mercado também, né? Você corre o risco de não contar com o jogador. Jogador de mercado sempre tem poder de barganha. E no caso do Gabigol, ele tem muito mercado, né? Então, assim, ele vai conseguir usar isso muito a favor dele. Ele inicia a conversa meses atrás para a renovação de um contrato cujo vencimento é só no fim do ano que vem. 1 ano e meio antes de terminar o contrato, ele já começa a conversar para renovar. Agora aparece a possibilidade de uma alternativa, que é o Corinthians, é uma grande alternativa. A barganha está todas nas mãos dele. Quem sai com esse poder de escolha nesse momento também. Ele tem esse tamanho, né? Ele chegou nesse momento. Fala, nação rubro-negra. Nação, vou deixando aqui todos os créditos para o canal ESPN Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição de todos os créditos e agradecimentos para a ESPN Brasil. Nação rubro-negra, o que vocês acham? Vocês venderiam o Gabigol para o Corinthians? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, porque esse canal não é meu, esse canal é nosso, esse canal é da Nação Rubro-Negra. Pô, irmão, na boa, eu não venderia o Gabigol. Primeiro que eu acho que o Corinthians não tem dinheiro para poder pagar o salário do Gabigol e manter o Gabigol. É um jogador muito caro. Então, o salário que ele iria pagar e investir no Gabigol, ele poderia bem reformular melhor
o elenco dele? Deixa aqui nos comentários. Porque pra tirar o Gabigol do Flamengo, cara, o Flamengo não vai facilitar o Gabigol. O Gabigol é ídolo, não tem jeito. É o Gabigol, parceiro. O cara fez 3 gols em final de Libertadores. Entendeu? Todas as Libertadores, finais de Libertadores, o cara marcou. O cara é ídolo, não tem jeito. Então ele não vai sair assim por preço de banana, creio eu. E você, rubro-negro carioca, deixa aqui nos comentários a opinião de você. Você, rubro-negro carioca, apaixonado pelo Mengão, se inscreva aqui no canal e deixa aquele like pra gente. Tamo junto, nação rubro-negra, e até as próximas notícias do Flamengo.